Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Como é bom poder sentir tua presença e ouvir a tua voz falar comigo e dizendo com ternura e com carinho: ó, não temas, filho, pois estou contigo. Pois minha alma precisa de ti a cada instante. Minha vida não é vida sem ti, Senhor. Teu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Só em ti encontro forças pra vencer. A tristeza se transforma em alegria. O amargo fica doce como mel. A escuridão da noite fica dia. E eu me sinto bem mais pertinho do céu. Aleluia, aleluia. O meu coração deseja te adorar. Aleluia, aleluia. Tua glória tem enchido este lugar. Pois minha alma precisa de ti a cada instante. Minha vida não é vida sem ti, Senhor. Teu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Só em ti encontro forças pra vencer. A tristeza se transforma em alegria. O amargo fica doce como mel. A escuridão da noite fica dia. E eu me sinto bem mais pertinho do céu. Aleluia, aleluia. O meu coração deseja te adorar. Aleluia, aleluia. Tua glória tem enchido este lugar. Bom dia, na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura que nós lemos na abertura de nossa apresentação de hoje encontra-se em Amós, capítulo 3, versículo 7. O profeta Amós nos afirma aqui
que o Senhor Jeová não faz coisa alguma sem que tenha antes revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Por que razão o Senhor Jeová revela o seu segredo aos seus servos profetas? Porque os profetas são os porta-voz de Deus aos homens. Deus fala com os homens através dos seus profetas. E tudo aquilo que Deus tem a fazer em relação à humanidade, Ele naturalmente tem que revelar o seu segredo, o seu intento, o seu objetivo aos seus servos, os profetas, para que os profetas vá e falem com as pessoas, com aqueles que naturalmente têm que ouvir, os seres humanos, porque Deus não chama o homem ao julgamento sem que primeiramente o adverte. Nós temos a exemplo Noé. Deus jamais destruiria o mundo com água sem que primeiramente revelasse esse seu desejo a Noé e o comissionasse a falar com os homens. O apóstolo São Pedro, em sua carta, ele diz que Deus é longânimo para com os homens, querendo que os homens se arrependam dos seus pecados e se convertam dos seus maus caminhos e se salvem. Deus não queria, de forma alguma, destruir o mundo e com toda a humanidade vir a se perder na água do dilúvio, sem que primeiramente os advertisse. E na longanimidade de Deus, Deus teve um Noé advertindo-os e chamando a atenção de todos para tal fim. Escutem, Deus vai destruir o mundo com água. Arrependam e ajude-me a construir uma arca. Se todos tivessem dado ouvidos à mensagem de Noé, nós não teríamos apenas na Bíblia uma arca construída. Nós tínhamos tido muitas arcas construídas do mesmo tamanho que Noé construiu a sua, e muitos se salvariam. Mas a incredulidade do povo, da sociedade, foi tanta, não quiseram crer na voz de Deus através de Noé. E por isto nós tivemos somente 8 almas sendo salvas. Escute, nós temos uma aversão na teologia de hoje, que a lei e os profetas duraram até João, e João, sendo o último profeta da lei, não tem mais profeta hoje. Dizer que não há profeta nos dias de hoje é dizer que o Senhor Jeová, o Senhor Deus, não está fazendo coisa alguma. Nós entendemos que Satanás está aí matando, roubando, destruindo. Ele está realizando a sua obra através dos seus emissários, através dos seus agentes. E Deus está parado na afirmação de muita teologia. Não tem profeta, então Deus está parado. Nós precisamos de analisar o texto com o contexto. É preciso admitir que a lei e os profetas duraram até João, mas Jesus, ele foi o primeiro profeta do tempo da graça, anunciado pelo profeta Isaías,
no capítulo 7, versículo 14, o profeta Isaías, usado por Deus, anunciou o que Deus haveria de fazer. E Isaías registra no seu capítulo 7, versículo 14, que o mesmo Senhor daria um sinal de que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e o seu nome seria Emanuel. Que no Novo Testamento nós temos a afirmação de que, na tradução, é Deus conosco. Deus usando o profeta Isaías, anunciando que Deus iria fazer, no capítulo 9, versículo 6, o profeta Isaías diz: porque um menino se nos deu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. De quem o profeta Isaías estava falando? Quem o profeta Isaías estava anunciando? Deus, através do profeta Isaías, estava anunciando a chegada do Messias, do Deus forte, do Conselheiro, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz. Deus usando o profeta Isaías, anunciando o que Deus iria fazer, trazer o nascimento de um ser, através do qual Deus iria se manifestar, Deus iria salvar a humanidade. E Deus usando o profeta Moisés, no capítulo 18, versículo 15, Moisés disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Veja como que está escrito, Moisés dizendo: o Senhor Deus despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. De quem Moisés estava falando? De que profeta era este que Moisés anunciou que Deus levantaria do meio de Israel, semelhante a ele? Este era o Senhor Jesus Cristo. Então eu volto a dizer, a teologia não é digna muito de confiança, porque segundo as autoridades eclesiásticas, eu sei que o assunto que eu estou trazendo é um tanto contundente, pois dizem que não há profeta, e dizer que não há profeta é dizer então que o Senhor Jesus não foi profeta, e de que João foi o último profeta, e de João para cá não tem mais profeta. Há de se entender que João foi o último profeta da lei, mas Jesus foi o primeiro profeta da graça, o profeta que fez a ligação, quebrando o muro da separação, o profeta que anunciou a verdade. É certo que João, no seu Evangelho, capítulo 1, diz: a lei e os profetas nos foi dado por Moisés, mas a graça e a verdade nos deu por Jesus. Então, vejam só, Jesus foi o primeiro profeta da graça. O apóstolo São Paulo, no capítulo 1 de Hebreus, versículo 1, afirma que, havendo Deus antigamente falado de diversas maneiras aos nossos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Olha, Jesus foi o porta-voz de Deus, sendo Deus Espírito, sendo Deus um fogo consumidor. Deus teve que usar o seu Filho,
aquele que ele gerou no ventre de Maria. Os profetas da lei tiveram porções da palavra de Deus, mas em Jesus habitou corporalmente toda a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 17, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Em Jesus, naquele corpo, naquele templo, naquele amontoado de célula, naquele estava habitando corporalmente toda a plenitude da divindade. Ali estava a palavra dos profetas, ali estava a palavra dos salmos, ali estava a palavra de toda a lei materializada. Deus se fez carne, Deus sendo o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. São João, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Ali estava a palavra, o profeta, a pregação. Ali estava a mensagem de Deus entre os homens. E eu vou repetir, Hebreus capítulo 1, disse Paulo, versículo 1. Havendo Deus, antigamente, de diversas maneiras, falado aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. O Filho, o Senhor Jesus Cristo, foi o porta-voz do Deus Espírito. Prova tanto que ele, sendo Espírito, ele jamais foi visto pelos homens, e jamais será visto. Mas o Filho, que estava no seio do Pai, manifestou para revelar o Pai para as pessoas. Deus, sendo Espírito, estava no seu Filho, estava em Jesus, para reconciliar consigo o mundo. O mistério da divindade é Cristo. O maior mistério é você poder ver o Pai no Filho, é você poder ver Deus em Jesus, é você poder encontrar Deus em sua palavra feito carne. Este é um mistério, é você poder ver Deus, ver o Pai, ver o Jeová, o Criador dos céus e da terra, na pessoa de Jesus. Haja visto que o apóstolo São Paulo diz em Hebreus: eu me maravilho ao falar destas verdades, dizendo em Hebreus capítulo 1 que Jesus era a expressão exata da pessoa de Deus. Jesus foi a pessoa de Deus manifestada. Sim, Lucas 16, versículo 16 diz: a lei e os profetas duraram até João, e desde então todo homem emprega força para entrar no reino de Deus. Todo homem emprega força para entrar no reino de Deus. Mas escute, se nós firmarmos a nossa teologia de que no período estabelecido por Deus, o período da graça, de que a salvação é pela fé em Jesus Cristo, e dizer que nesse período em que Deus estabeleceu a salvação pela graça em Jesus Cristo não há profeta, então nós anulamos, nós entramos em contradição com a mensagem do apóstolo São Paulo, quando ele escreveu aos Efésios capítulo 4, versículo 11. Veja o que está escrito no versículo 11 de Efésios capítulo 4. O apóstolo São Paulo diz que quando Jesus ressuscitou de entre os mortos, ele tirou os cativos do cativeiro, e deu dons aos homens, e os constituiu uns para apóstolos, outros para evangelistas, profetas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. O mesmo Espírito, o mesmo sentimento que
se expressam em dizer que hoje não existe profeta, é o mesmo sentimento, é o mesmo espírito que diz que não existe pastores. Enquanto que o apóstolo São Paulo afirma que entre esses profetas também existem os verdadeiros pastores. Se existem os verdadeiros pastores, existem também os verdadeiros profetas, os verdadeiros porta-voz de Deus. Mas, como o espírito de Satanás é em contradizer a palavra do Senhor, então se levantam teses para dizer que não existem pastores verdadeiros e de que os pastores... É claro que eu entendo que existem falsos pastores que comem o rebanho como se o rebanho fosse deles. Eu sei que existem falsos profetas. Esses falsos pastores e esses falsos profetas são agentes, são emissários de Satanás, usados pelo diabo para contradizer as Escrituras Sagradas, e que são cegos, e que têm a oportunidade de guiar cegos, e ambos caírem no buraco. Mas Apocalipse capítulo 3, versículo 18, está o Espírito Santo falando com o povo do tempo de Laodiceia. Portanto, é o nosso tempo, o tempo de Laodiceia. Está aí o conselho de Deus, que cumpre ouro provado no fogo, para que se enriqueçam, e vestes brancas para que se vistam e não apareça vergonha das suas nudez, e que venham ungir os seus olhos com colírio para que vejam. Vocês precisam de ver, vocês precisam de ver, nós precisamos de ter os nossos olhos abertos para enxergar as Escrituras, porque nela nós cuidamos ter a vida eterna. E são elas que do Senhor Jesus Cristo testifica, e é ela que nos livra de cairmos no buraco, de cairmos no inferno. Você precisa de admitir que, como lá nos dias de Acabe e de Jezabel, existia lá um porta-voz chamado Elias, se lá nos dias de Herodes e Herodias, os quais representam o Estado e a religião, Acabe representando o Estado e Jezabel representando a igreja, Herodes representando o Estado e Herodias representando a igreja, a religião, como lá houve Elias, nos dias de Acabe e Jezabel, nos dias de Herodes e Herodias, houve João, o porta-voz de Deus, anunciando a chegada do Messias. Nos dias nos quais nós estamos vivendo, em que a igreja está envolvida na política, no Estado, casado com o Estado, tem que ter os mensageiros que tem o calibre de Elias, que tem os profetas que tem o calibre de João Batista, fora da política, dos dogmas e dos credos religiosos. Com muita propriedade, Jesus na unção em que viveu Elias, que viveu João Batista, ele pregou em São Mateus capítulo 10, versículo 41, dizendo que quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Com muita propriedade, Jesus, ele foi entendido pela sociedade, compreendido pela sociedade. Eles chegaram a pensar, pela mensagem que ele pregava, que ele era Elias, ou que ele era João Batista, havia ressuscitado, estava novamente ali pregando, pelo calibre da mensagem que ele pregava. Você leia São Mateus capítulo 23, leia São Mateus capítulo 23, você vai ver Jesus com o calibre da mensagem que ele tinha, chamando os fariseus e os escribas de condutores cegos, chamando eles de hipócritas. Vejam só,
Veja, vamos ler, por favor, São Mateus capítulo 23, versículo, já no encerramento desta programação. Vale a pena nós lermos estas escrituras para você ver o calibre da mensagem do Senhor Jesus Cristo em seus dias. E o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus tem que ter os seus profetas no calibre de Elias, no calibre de João Batista, no calibre de Jesus, que tem a coragem para arregaçar a manga de suas camisas e pregar a mensagem contra o pecado social, mas também contra o pecado religioso. Veja o que Jesus diz aqui em São Mateus capítulo 23, versículo 34. Jesus disse: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. E aqui mesmo, nestas escrituras, nós não temos tempo, mas você vê Jesus censurando os escribas e os fariseus, por causa da mensagem que eles pregavam. Aquela mensagem de veludo, aquela mensagem que não contrariava a sociedade, aquela mensagem que não contrariava o pecado religioso. Mas se Jesus pudesse vir da forma que ele veio na sua primeira vinda, naturalmente ele entraria nas igrejas hoje e arrancaria das zorraias e levantaria as pernas das mesas para o ar e jogaria tudo no chão. Ele tem a mensagem para você nos dias de hoje, porque no tempo em que ele batizou a terra com água, ele enviou um profeta. No dia que ele batizou a terra com sangue, ele anunciou através dos seus profetas. E no tempo que nós estamos vivendo, para a terra ser queimada, Deus tem visitado a terra com o espírito e virtude de Elias, para converter os nossos corações à fé dos nossos pais, à fé da igreja primitiva. Deus é quem continua te abençoando com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém. Amém.